Tá gravando. Novamente, galera, boa noite para todo mundo, tá? Espero que a nossa aula seja tão boa quanto a última. E é o seguinte, quem tiver dúvida e conseguir falar, libera o áudio e pergunta. Quem tiver dúvida e não conseguir falar, pode mandar lá no grupo da mentoria, tá? Que aí fica mais fácil pra gente. Porque aqui eu custo voltar aqui na hora que eu tô lá na tela da corretora, beleza? Então já tá aberto aí, quem quiser fazer a primeira pergunta, a gente já começa. Que hoje eu tô a fim de responder, hein? Vamos lá? Nossa Deus. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa. Ô, professor, aqui o negócio da referência, tem como o senhor dar uma luz aí? Da referência, De da como, tela de descanso. tá, de como fazer as marcações de referência da forma correta? Vamos começar por essa? Isso, aí depois você embala e já pega naquela assim, vai vindo uma sequência de vela, né? Isso. Pela continuação, aí dá uma vela de descanso, aí tem uma referência que faz. Beleza, então vamos lá, Ricardo. Tem a da binômio aberta aqui também, tá? A gente pode explicar nas duas. Para explicar referência, eu vou preferir aqui na Equeoption, porque a gente vai... Ó, beleza. Vamos lá, vou explicar referências das três formas aqui, tá? Só um minutinho. Só um minutinho, por favor. Vamos lá. Primeira coisa, quando a gente vai marcar referência, a gente pode ou observar a pernada anterior, né, a penúltima pernada, para a gente fazer as nossas marcações, ou a gente pode marcar diretamente se não tiver uma pernada anterior. Vamos pegar por base aqui primeiramente a pernada anterior desse gráfico aqui. A gente começou a operar, a gente estaria aqui. Alguém está enxergando aqui o que eu estou desenhando? Só me fala um ok aí, só para eu saber que eu estou desenhando. Estamos sim, professor. Ok. Beleza. Então a gente... Vamos dar um exemplo que a gente começou a operar daqui, ó, dessa velinha. A gente entrou no gráfico e a gente estava enxergando isso aqui. Eu vi alguns alunos me mandando lá no privado várias referências em um gráfico. Eu achei que o gráfico ficou meio sujo, mas tem como melhorar, tá? Como que a gente vai marcar poucas referências se baseando ali dentro do gráfico, tá? É o seguinte, vamos lá. Poucas referências aqui se baseando dentro do gráfico. O nosso preço, ele está trabalhando nessa região, tá? Então a gente tem o preço trabalhando aqui nessa região. O que a gente vai olhar aqui para trás? Referências que estejam próximas, tá, ao nosso preço. Galera, quem entrou agora vai mutando o áudio, tá? Se tiver pergunta aí, libera o áudio e pergunta, beleza? Então a gente tem aqui o nosso preço trabalhando nessa região, e aí a gente vai olhar aqui para trás as referências que tem para a gente poder se basear nelas para operar. Nesse momento, nosso gráfico está fazendo, topos nessa pernada aqui anterior, tá? E fundos descendentes, né? Beleza, ó. Aqui, aqui, aqui. Aí aqui já deu aquela lateralizada. Próximo ao nosso preço aqui, quais são os topos e fundos mais próximos dele para a gente marcar referência? A gente tem esse fundo, a gente tem esse fundo, ó, a gente tem esse topo, a gente tem esse fundo aqui. Então aqui a gente tem o que? Uma zoninha de referência, tá? Onde passam duas referências bem próximas. E a gente tem esse topo. Para mim, e aqui, ó, e esse fundo aqui. Para mim isso aqui é mais que suficiente, tá? Então a gente marcou uma, duas, três, porém que vai equivaler a uma só. Então duas,
3, 4, 5 referências. Nesse momento aqui, elas eram necessárias, porque elas estão trabalhando próximo ao nosso preço, tá? Galera, tá sem áudio? Vocês estão me ouvindo bem aí? Sim, sim. Beleza. Aqui tá ouvindo, aqui tá tranquilo. Reinicia o app aí. Quem não estiver escutando. Ó, beleza. Eu mandei entrar 20 minutinhos antes justamente para isso, tá? Pra gente já ir testando. Eu sei que vocês ficam testando aí. Eu tava ouvindo a galera perguntando um se o outro tava ouvindo e tudo mais. É justamente para isso. Beleza. Então a gente tem as nossas referências. Para mim já são mais que suficientes, tá? Se a gente quiser até diminuir essas referências, a gente pode esperar o preço andar um pouquinho e ir apagando as anteriores aqui, ó. Essa aqui não precisava, tá? E aí essas 4 aqui sim, essas já são necessárias, beleza? Show de bola. Então a gente já entendeu que topos e fundos da pernada anterior são referências boas daqui para frente, né? Como que a gente nessa questão de pernada anterior ficou claro como marcar as referências? Se não ficou, eu vou fazer diferente. Se não ficou, é só falar que não ficou, aí eu explico de novo. Beleza. Também ficou bom. Show de bola. Então, para marcar referências na pernada anterior é dessa forma. Lógico que nem sempre você vai achar uma pernada que vai ficar tão desenhada dessa forma. E aí, nesse caso, ou você não opera, ou você vai criando tempo, criando tempo de tela, tá? Na corretora para poder pegar uma experiência de fazer marcações quando a pernada não estiver bem desenhada. O que dá para fazer sim, sempre, tá? Ó, uma pernada que não esteja tão desenhada, a gente vai encontrar topos e fundos. Ó, olha essa aqui, ela tá bem atrapalhada, mas ó, a gente tem fundo, topo, fundo, topo. Na verdade aqui a gente tem um topo aqui em cima, ó. Mais em cima, topo. E aí a gente tem um fundo aqui, tá? Topo, fundo, topo. Aí aqui já ficou um pouquinho desenhado. Aqui já dá pra... Tá vendo? É você ir acompanhando o movimento e demarcando as referências. Aí você vai ter as referências sempre de topo e fundo. E essas você vai esticar elas pra frente, né? Na corretora ele já te dá a projeção. E aí você já tem os topos e fundos bem demarcados. Como fazer para marcar a referência quando a gente não tem pernada anterior, né? Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui para trás, ó. Que eu acho que essa aqui é uma das dúvidas que fazem mais sentido, ó. Nesse caso aqui, nessa galera, quem tiver com o áudio ligado aí, por favor. Vamos lá, ó. Aqui, ó, nessa questão aqui, ó, quando a gente não tem referência aqui para trás, a gente só vai ter a nossa pernada de referência. Porém, nem sempre a gente vai entrar no gráfico e já vai ter a pernada toda pronta, né? Até porque se tiver a pernada toda pronta, a próxima que estiver nascendo, a gente já tem referência dessa pernada anterior. O que a gente vai ter é isso aqui, ó, é a gente entrar no gráfico e a gente entrar em algum ponto aqui que tá acontecendo essa pernada. Vamos supor que a gente entrou e a pernada tá aqui, ó, um ponto bem específico que já não tem referência aqui para trás. Como que a gente vai marcar referência? A melhor forma de marcar referência nesse caso é vir no começo da pernada e marcar a primeira referência que você está vendo. Viu a primeira referência? Marca o primeiro topo. A gente já tem um topinho aqui e um fundinho, tá? Que já são referências bem próximas. É quase se fosse uma zona de referência, tá? Que já vem lá de trás. Então, aí a gente segue, vai procurar um novo topo. Aqui foi um topo, aqui já é um fundo. Na mesma vela ela deixou um topo e um fundo, ó, tá vendo? Ó, fundo. E aí a gente vai procurar. A gente já tem uma referência que a gente pode operar, mas só que está muito próxima, ó. A gente tem esse topo de referência já, tá vendo? Que a própria vela deixou. É um topo muito próximo, então é arriscado operar. Pode ver que a próxima vela ela já foi buscar aquele topo, tá? Então esses topos muito próximos a gente descarta. Beleza, seguiu, rompeu, né?
vai deixar um novo topinho, novamente, um topo e um fundo, já voltou aqui, ó. Vamos imaginar que isso aqui já é uma zoninha de referência também, por causa desse fundo que ela deixou. E uma nova referência em cima. Show de bola. Novamente, muito arriscado operar aqui, pouco espaço. E aí a vela vem, mais uma vez, deixou outra velinha vermelha ali, e deixou um fundinho aqui, ó. Não deixou fundinho aqui dessa vez não, beleza. Deixou assim, ó. Aqui é uma referenciazinha, é uma zoninha de referência. E a gente tem mais uma referência bem próxima. Então nesse caso a gente ainda não tem como operar, tá muito próximo, tá? Show de bola. Continuou subindo, agora sim, ó. Deixou um topo lá em cima, fez um movimento legal, deixou um fundo aqui. E aí ela começou a subir. Na hora que ela começou a subir, deixou essa primeira vela verde, ó. Aqui a gente já tem um fundo. E aqui a gente já tem uma referência. E aqui era a nossa primeira entrada. Vela de continuação. Conseguiram pegar o raciocínio? Sim. Um movimento maior que faz um topo e um fundo, você já tem duas referências legais, quando você não tem referência nenhuma aqui para trás para operar, ó. Porque você poderia muito bem, vou apagar tudo aqui, ó, tirar o zoom de tudo da vida aqui e buscar lá para trás, lá no infinito, uma referência que vai bater aqui. Mas isso seria muito complicado, porque a gente já teria uma referência, talvez estava muito desgastada. E aqui, então, ó. Então, professor, quando tiver muito curto assim o espaço, não é bom operar, é bom esperar quando tiver mais alongado, né, o topo e o fundo, é isso? Isso, é melhor você esperar um movimento mais confirmado, né? Tipo aqui, ó, topo e fundo. Aqui nesse espaço já cabe o que? 1, 2, 3 velas, ó, tá? E o nosso gatilho perfeito seria onde? Vela de continuação aqui, ó. Aí a gente já vai para o contexto de mercado. Tendência de alta, correção feita, buscou o fundo, né? Deixou um fundo depois que ela fez essa vela verde. Depois ela deixou uma velinha de continuação. Essa velinha de continuação está buscando o que? Esse topo aqui de cima. E aí a gente chama isso de vela-vela. Veio tocar aqui em cima. Seria o nosso primeiro gatilho, tá? Então o vela-vela ele vai ser tão dinâmico quando o mercado tá legal, quando o mercado está deixando topos e fundos o tempo inteiro. Agora quando o mercado está mais parado, deixando poucos espaços, ó, a gente não vai ter topos e fundos o tempo inteiro bons, né? Então a gente vai ter um topo, um espaço, aí na hora que a gente tem esse espaço entre o topo e um fundo, a gente pode começar a pensar numa operação. Nesse caso aqui, a melhor operação seria aquela vela de continuação ali, ó, que apareceu no ponto que não tinha como. Galera, me ligar, galera. Tá me ligando aqui, ó. Meu Deus. Vocês conseguiram ouvir o barulho da ligação? Testando, vocês estão me ouvindo? Não apareceu não, professor. Oi. Pra mim aqui também não. Também não nada não. Meu Deus do céu, tem alguém me ligando aqui no Discord. É o Osni. Fez um barulhão aqui no meu ouvido, não consegui ouvir mais nada. Se ligar de novo. O cara ligou pra avisar. Vamos lá. Vai ser alguém colocou um som ligado ali e vai cair todo mundo. Professor, Oi. eu ainda sinto um pouco de insegurança quando eu vou operar, tipo, pra clicar e tal, né? Eu coloco um valor estipulado, um valor e tal, mas ainda fico com um pouco de receio em operar vela a vela. Eu vejo o padrão se formando e tal, só que eu fico com aquele receio, sabe? Sim. De iniciante, né? No caso aí, o que é que você tem a me dizer assim pra me perder mais medo, me sentir mais confiante? Tá, o que você pode fazer nesse caso, que você ainda não tem confiança, pode ter vários motivos. Pode ser porque talvez o valor você não pode perder. Pode ser porque realmente você ainda não aprendeu o operacional 100%, ou o seu psicológico está meio abalado por perdas anteriores, tá? Então a gente vai ter vários motivos, isso eu não sei te dizer ao certo. Mas o que você pode fazer é começar a gerenciar, ou seja, de uma forma que não sei quanto você recebe mensalmente, mas tirar lá 10% todo mês, eu vou investir em opções binárias. Se eu perder esses 10%, foda-se,
não tem problema, eu vou perder, mas eu perder como fator de aprendizado, vamos dizer assim. Colocou os 10% lá, 3% desse capital por operação, 5 operações no máximo por dia, fazendo isso todos os dias. Quando você quebrar esse capital, você só volta no mês posterior e continua na banca demo. Se você alavancar, show de bola, você tira o valor que você alavancou fora e deixa só o valor inicial novamente para recomeçar. E sempre que você for deixar o valor inicial, você deixa o valor inicial mais 20, 30% do lucro que você fez. Isso você vai aumentando a sua banca, aumentando a sua mão e sempre dentro do operacional. Dessa forma você vai pegar confiança dentro do operacional, tá? Se você não trabalhar esse gerenciamento dentro do operacional, você não vai ter confiança operando vela a vela. Vai ter confiança talvez operando retração, price action, né, que é o suporte de resistência apenas. Tudo que você vai querer ganhar confiança, você tem que ter tempo de tela, né, treinamento com aquele operacional, tá? Entendi. Tem uma pergunta aqui no Telegram do Ricardo. O melhor é operar em uma grande tendência? O Ricardo, nem sempre o melhor é operar uma grande tendência, tá? Por isso que eu falo muito de movimentação de vela. O exemplo que eu acabei de dar aqui, ó, é perfeito para isso. Vocês podem ver que eu dei o exemplo como se a gente tivesse aberto o gráfico, né? A gente estava aqui nessa vela. Então a gente iria marcar aqui um topo, um fundo, um topo, um fundo. E ia perceber que as referências estavam muito próximas. O melhor aqui nesse momento era a gente esperar uma movimentação maior, né? Como ela fez até aqui. E aí a gente teria um topo mais afastado de um fundo. E aí, numa tendência que a gente já percebeu que era de alta, a gente poderia operar a partir daqui, tá? E aí para frente a mesma coisa. Então sempre esperando uma movimentação maior ali dentro de uma tendência. Não necessariamente a gente vai esperar uma pernada ou uma tendência muito grande, tá? Sempre observando a movimentação dos candles também. É bem legal isso, tá? Professor. Oi. Hoje eu vim com muita pergunta, viu? Como que eu sei que uma zona uma referência, ela é forte ou não? Muito forte ou não, então, caso. Muito forte? Sim, muito forte e tal. Tipo, eu sei que quando chegar naquela zona ali, o preço vai reverter e tal. Tá, não tem como saber, né? Para começar, não tem como a gente ter certeza de nada dentro do mercado. O que a gente pode observar, tá? É se aquela zona, deixa eu achar uma zoninha bem legal aqui, ó. Opa. Deu uma bugada aqui, ó. Quando eu falo para vocês de macro tendência, é isso aqui, ó. Espera aí que meu gráfico ficou meio estranho aqui, tá travando. Tá voltando mais nunca. Espera aí, deixa eu dar uma atualizada nele aqui. Mas é o seguinte, as referências mais fortes, onde a gente vai pegar um gatilho de vela a vela, vão ser as referências da macro tendência, tá? O que eu falo sempre para vocês é o seguinte: a gente não precisa de operar só a macro tendência, porque a gente fosse operar a macro tendência, a gente teria que esperar sempre uma movimentação muito grande das velas, tá? Como que a gente vai ter uma referência bem forte? Galera, se começar a fazer barulho é meu cachorro. Ele é meio doido. Vamos lá. Só um minutinho que agora é a hora deles. Vambora, já cantou as cachorrinhas que passam na rua ali.
Então, para a gente ter essa referência mais forte, né? Essa referência boa que você tá procurando, você teria que esperar demais. Por quê? A gente vai imaginar uma macro tendência, tá? Como assim? Aqui a gente está numa macro tendência de alta, correto? Então a gente tem, passando aqui, ó, uma referência. Essa referência ela pega ali e aqui, ó, lá em cima. Ela vai lá em cima. O melhor ponto nessa macro tendência, tendo em vista que ela já pegou aqui uma, duas vezes, seria sempre que que o nosso preço voltasse a chegar nessa linha de tendência de alta. E aí a gente teria a nossa macro tendência. E nessa macro tendência a gente tem pontos fortíssimos para operar o vela a vela, tá? Mas como eu já expliquei para todo mundo, a gente não precisa de esperar chegar nesses pontos. A gente pode simplesmente demarcar lá, né? Deixar marcado uma linha de tendência aqui para macro tendência, para quando o nosso gráfico chegar lá naquela região, e vir operando as micro tendências que vão se formando ali ao longo do tempo até chegar lá, porque é aqui que a gente vai fazer nossas operações. Porque se a gente for esperar, pensa comigo, tá? Isso aqui é um raciocínio que eu tenho para a vida aqui dentro do mercado. Se a gente for esperar muito tempo, por isso que eu não opero price action. Exemplo, a gente tem lá suporte, um suporte aqui em cima, uma resistência aqui embaixo. Se eu for ter que esperar toda vez o meu gráfico fazer essa movimentação para chegar no suporte, para eu esperar tocar aqui e operar vendido, ou toda vez que for chegar aqui embaixo, eu esperar chegar aqui para eu operar comprado, correndo o risco ainda de chegar nessas regiões, demorar vários minutos até chegar e eu ainda tomar um loss, poxa, isso para mim vai ser devastador. Eu vou querer entrar de novo e de novo com a mão mais pesada fazendo martingale. Agora se eu perco uma aqui e uma aqui, show de bola, fechei meu gráfico. Eu sei que amanhã eu vou ter mais uma operação, mais duas operações bem rápidas que eu posso ter ganho, eu posso ter loss, mas eu não vou precisar de ficar ali gastando todo o meu tempo, né, para poder possivelmente eu ficar frustrado depois de uma operação, tá? Então operar as micro tendências, na minha opinião, você não vai ter tantas referências tão fortes, mas você vai se basear apenas pela referência e a própria vela vai te dar o que você tem que fazer, tá? Ficou claro? Ficou, professor. Beleza. Mas deixa eu te perguntar, nessas micro regiões, micro tendências, elas têm pontos fortes e fracos, tem? Ou não dá para saber? Tem apenas o que a vela vai te dizer, né? Ó, aqui a gente tem um topo, porque o gráfico fez a movimentação, um fundo, a gente tem esse topinho, peraí que eu vou marcar menos, senão vai cair tudo. Aí, aqui, ó. A gente tem, então a gente tem um topo, um fundo, né? Aí vem, desce, tem outro fundo aqui. Aqui a gente pode marcar uma região de referência por causa daquele pavio. Quando o gráfico deixa essas regiões de referência aqui, ó, fica um pouquinho mais forte. Não quer dizer que elas são mais fortes não, mas fica um pouquinho, porque é uma região de referência, tá? São duas referências ali bem próximas que fazem um canalzinho, tanto que a gente não opera aqui dentro, ó. Então aqui se faz uma velinha de fraqueza acima aqui dessa região, pode ser um ponto muito bom para fazer uma reversão, ou abaixo, um ponto muito bom para fazer uma reversão, tá? Porém, não é isso que eu quero te dizer. Eu quero te dizer o seguinte: chegou nessas regiões aqui, o que vai te dizer se aquela região é forte ou não é o padrão de vela que vai se formar naquela região, tá? Entendi. Entendeu? Então chegou aqui nessa região, supondo que isso aqui fosse uma velinha de fraqueza, a gente tem esse fundo, chegou aqui nessa região, só que a gente já teria que puxar, vamos imaginar que já viesse uma referência aqui de trás de um fundo, ó. E aqui nessa região fizesse uma velinha de fraqueza dessa mesma cor dessa vela de força, era uma região muito forte para poder fazer uma reversão, entendeu? Então tudo vai depender da sua região e como vai se formar o padrão de vela naquela região, tá? Entendi. Próximo, deixa eu ver, peraí. Eu queria saber, o Leandro perguntou, eu queria saber quando o gráfico está com uma grande lateralização, aí dá várias pernadas
Aí fico na dúvida se essas referências de pernadas anteriores, tipo 2 ou 3 para trás, né, ainda são válidas para a pernada que se está operando. Vamos procurar uma região de lateralização aqui do jeito que você falou. Vamos ver se tem aqui, ó. Não. Ó, lateralização, tá? Deixa eu subir aqui. Beleza, lateralização. Fico com esta. Aí dá várias pernadas. Aí fico na dúvida se essas referências das pernadas anteriores, tipo 2 ou 3 para trás, ainda são válidas. Então a gente tem referência em cima, referência embaixo. Sempre assim. Você enxergou uma lateralização, Leandro? Primeira coisa, a gente entrou no gráfico. A gente já tem que entrar no gráfico, já tem que estar acontecendo a lateralização para a gente operar dentro de uma lateralização. Ó, lateral aqui, lateral aqui. A gente entrou no gráfico aqui, tá? Qual que são nossas referências aqui dentro dessa lateralização? A gente tem topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, opa, fundo aqui, topo aqui, fundo aqui, topo aqui, fundo aqui, topo já está marcado, fundo já está marcado, topo, fundo, beleza. Então a gente tem essas referências aqui dentro da lateralização. Quais são os pontos de referência que a gente vai marcar dentro de uma lateralização? Quais são os pontos de referência, tá? O que eu indico para você operar dentro de uma lateralização é sempre extremidades, tá? Essas referências aqui de extremidades e as referências que passam no centro da lateralização. Então tem uma referência bem aqui, tá? Vou apagar tudo agora que eu demarquei para vocês que a gente tem várias referências dentro de uma lateralização e vou marcar somente as que a gente vai querer operar, que são as de extremidades e a referência central, tá? Por quê? Porque essas dentro de uma lateralização vai funcionar tipo se fosse uma banda de Bollinger, né? A banda de Bollinger não tem 3 referências que vem sempre caminhando junto com o preço. A diferença aqui é que as referências elas vão ficar paradas só num lugar. E dentro de uma lateralização a gente sabe que elas tendem sempre a buscar as extremidades e os meios, tá? Então vai ser sempre como se uma lateralização aqui, ó, fosse, ó, uma vela de força, tá? Uma vela de força grandona, e ela vai buscar aqui, ó, o 100%, né? 100% e 50%. E aí nesses pontos aqui a gente observa o padrão de vela que vai se formar e opera comprado ou vendido. E aí nesse caso a gente pode tanto operar comprado como vendido dentro de uma lateralização, né? O que não é tão legal, beleza? A tela está compartilhada assim, tá? Sai do aplicativo e entra de novo. Vê se você consegue ver aí, por favor. Will, sobre as análises do Ebenezer. Como vimos, as análises de referência e simetrias deles são extremamente próximas do preço atual. Você acha que referências próximas demais ao preço atual são mais eficientes ou nem tanto? É o que eu acabei de falar. Dentro do vela-vela, é mais básico, né? Básico entre aspas, é muito assertivo. Porém, para a gente aprender, a gente tem que entender o básico. Então, dentro desse vela-vela que a gente opera aqui, ó, a gente precisa de movimentações um pouco maiores para a gente ter referências mais seguras, porque a gente precisa do padrão de vela que vai se formar. O Ebenezer, no caso, ele consegue confluir, tá? Tanto as referências de padrão de vela, quanto as referências da vela anterior, né? Aqui, ó, ele consegue. Dentro de 1 minuto ele consegue observar todas as referências que estão se formando, ó. E isso aqui ele vai englobar o que? A movimentação de vela em 5 minutos. Só que ele vai operar tudo isso dentro de 1 minuto, né? Ele vai conseguir observar uma vela de impulsão aqui se formando nesse ponto. E como tem uma vela, isso aqui é uma vela de força. Essa vela de força deixou uma referência aqui em cima.
e a vela de impulsão se formou aqui. Essa vela aqui, na hora que ela nascer, ela vai fazer uma movimentação. E ele vai entender que essa movimentação vai estar vindo buscar esse topo, tá? Então é mais ou menos assim. As análises que ele posta são praticamente assim. E aí quando ele volta o gráfico aqui um pouco mais, ó, é para entender se tem um fundo bem demarcado, né? Como esse aqui, ó. Que esse aqui é um fundo solitário aqui, ó. Então ele tem uma referência boa. E aí se o gráfico dele está chegando nessa região, ele vai operar vendido, acreditando que a vela possa vir chegar nesse fundo. Chegou nesse fundo aqui, ele já sabe que tem uma trava. Então a probabilidade da vela retornar é muito alta, entendeu? Então as referências mais próximas são boas a partir do momento que você aprende a trabalhar com essas com as referências da vela anterior, com a movimentação da vela, sim. Mas a partir do momento que você ainda não tem esse tempo de tela tão qualificado, movimentações um pouco maiores, né, que deixam topos e fundos um pouco melhores, assim, mais visíveis, ó, vão te dar uma assertividade maior, tá? Beleza? Show. Pode soltar a perguntinha aí, galera. Tanto no Telegram, né, quanto liberar o áudio e falar, tá? Lá no Discord eu não tô vendo ainda. Oi. Boa noite. Boa noite, beleza? Beleza. Me responde uma pergunta. Tem uma análise do vela mais avançada ainda? Ou não? Ou é só no tempo de tela mesmo que a gente aprende se é a análise mais avançada? Essa análise mais avançada é você encurtar o tempo que você vai fazer a operação. Ou seja, quando você vê eu ou Ebenezer ou outro trader postando lá operações a cada vela, isso são análises avançadas. Não sei se alguém aqui toca violão, mas quando a gente está aprendendo violão, a primeira coisa que a gente faz é a base, né? A gente consegue tocar a base de qualquer música. Depois a gente começa a aprender a solar, depois a gente começa a tocar a base com o solinho, que fica mais legal ainda. No mercado financeiro é a mesma coisa, a gente aprende a base, que é o price action, né? São as marcações. Depois a gente vem para uma coisa um pouco mais avançada, a gente está começando a solar, a gente aprende aqui, ó, o vela a vela, e aí depois a gente vira um profissional que a gente consegue o que? Operar vela por vela. Como assim? Acabei de explicar, vou dar outro exemplo. Quando a gente está operando aqui vela por vela, a gente consegue observar a movimentação da vela, né, que é o que eu ensino lá nos 5 minutos, mas a gente consegue observar tudo isso em 1 minuto. A gente consegue observar, ó, por exemplo, isso são questões de milésimos, tá? Ó, nesse caso aqui, vela de força, vela de fraqueza. Por que continuou descendo? Esse fundo aqui foi rompido, esse fundo aqui foi rompido dessa vela, e essa velinha de fraqueza aqui, ela nasceu abaixo da referência dessa vela de força, ó. Entendeu? Então, numa tendência que já estava demonstrando, ó, topos e fundos descendentes, na hora que rompe esse fundo e essa velinha de fraqueza termina abaixo da referência da vela anterior, a probabilidade dela continuar descendo é muito alta. Não quer dizer que tá certo, tá? Quer dizer que a probabilidade dela continuar descendo é muito alta. Então você observar, conseguir observar esse detalhe aqui, esse rompimento aqui, essa referência aqui, tudo isso no olho, porque você não vai ter tempo de fazer a marcação aqui, é muito rápido, entendeu? Então é tempo de tela. Começou a pegar entendeu o vela a vela, entendeu o conceito de cada vela, né? Porque também vocês não vão ficar lá travados no que vocês aprenderam dentro do curso. Quando vocês pegarem tempo de tela, vocês vão observar que está se formando novos padrões, tá? E a partir desses novos padrões vocês conseguem até fazer um vela a vela diferente, quem sabe. Mas esses padrões que eu separei, que eu passo para vocês, é o que dá para operar também vela por vela, depois que vocês tiverem mais tempo de tela, mais habilidade. E isso, galera, é só paciência mesmo, tem que ter paciência. Você vai... Show de bola? Show de bola. André, vela a vela se opera em horário de notícias? Olha, eu não aconselho. Eu já operei uma vez, só que eu não sabia. Já operei várias vezes, mas teve um dia que eu peguei, na hora que eu acertei, que eu cliquei na vela, foi um horário de notícia. Aí eu cliquei aqui em cima, a vela veio aqui rompendo até minha mesa do computador aqui para baixo, tá?
Então assim, é bom você saber o horário de notícia, tá? O Will depois passa para Binomo, para como você opera no CryptoEDX, tá? Tá salvo, viu, Robin? Assim que terminar a live, eu vou compartilhar ela lá no Drive, você consegue assistir ela, beleza? Mas só acabando aqui na vela das notícias, é legal você só observar se vai ter notícia naquele horário. Eu não olho mais, tá? Já olhei muito, hoje pra mim não faz diferença também não, tá? Tem que observar também a internet, viu, galera? Pode ser problema de internet. É só um loja, só leva um loja na notícia. Se a pessoa for concentrada, ela vai tomar só um loss. Se ela tiver muito puta com a vida, ela vai dar vários cliques na hora que a vela estiver descendo ou subindo, achando que vai ser aquele ponto que ela vai retornar. Aí vem as lembranças lá de trás, de suporte e resistência, onde a pessoa opera retração, começa a clicar. Como assim? Como que eu posso quebrar minha banca no horário de notícia? Nasceu a vela, tá descendo, né? Tá descendo aqui, ó. Vamos marcar primeiro as referências. A gente tem uma referência aqui embaixo, uma referência aqui em cima. Nasceu essa vela, ela tá descendo. Tum, 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 tum. Chegou aqui nesse ponto, é o ponto de retração, né? Como dizem quem opera price action. A pessoa mete a primeira compra aqui. O que o gráfico faz? É uma notícia. Tum, 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 tum. A pessoa, nossa, eu vou pegar numa taxa muito melhor. Compra aqui. O que o gráfico faz? Continua descendo. Isso aqui é uma notícia. E a pessoa vai só emendando compra aqui no meio, porque ela acha que vai retrair. Aí tem uma hora que não tem como mais comprar. A primeira ordem dela tá aqui, a segunda aqui, aí o resto já foi o resto da banca toda. Só nessa notícia aqui. É aquela chamada Vera Elefante, né? Do nada ela aparece. É uma notícia. Então tem como sim quebrar a banca, tá? Robinho, clica aí onde está escrito One Trade aí, ó. Olha se vai aparecer a minha tela para você. Vai estar lá compartilhado ao vivo, eu acho. Se não aparecer, é o que eu disse, eu vou tá sendo gravado, tá? Aí na próxima aula a gente entra um pouquinho mais cedo para poder fazer esse teste, tá bom? Como você opera CryptoEDX? Para eu não perder. Como você opera CryptoEDX? E seria melhor um gráfico com pouco pavio? Assim ficaria poucas referências para se operar? Sim, tá? A resposta para essa é sim. Se o gráfico não tiver muitos pavis, já estou no CryptoEDX aqui, já vou explicar. A corretora agora está um pouco travada, tá vendo? Por isso que eu não gosto de explicar muito nela. Aqui no sinal, ó. Tendência, né? Bonitinha. Poucos pavis, tá? Ó. Sempre os pavis deixando aqui só demarcado pra gente, ó, suporte e resistência, né, as referências, ó. Aí a gente consegue enxergar melhor. Agora quando tem muito pavio, que é um subindo aqui em cima, um aqui embaixo, a gente vai ter várias zonas de referência, né? E aí se elas não tiverem bem espaçadas, fica muito perigoso se operar nesse tipo de gráfico, tá? É aquele gráfico de 6 horas, vocês podem ver, ele fica ele fica lotado de referência e não fica legal, tá? Galera, como que eu opero no CryptoEDX? Eu acho que algumas pessoas aqui operam no CryptoEDX e tem essa dúvida. Mas vamos lá, como que eu opero o CryptoEDX, tá? CryptoEDX é uma coisa de sentimento, tá? É uma coisa que nem sempre só o vela vai resolver. Às vezes vai, às vezes não, tá? Tipo hoje, eu estava operando e aí eu percebi, tá? Eu percebi que hoje, ou sempre, mas hoje eu percebi isso, quando o gráfico está numa tendência boa e aí ele começa a reverter, né? Aqui a gente estava nessa tendência de alta e aí o gráfico... Oi? Esse aí é o EURUSD. Nossa Deus, pera aí, vamos lá. CryptoEDX, gente. Valeu. Meu Deus. Boa. Vamos lá. O que eu percebi hoje? Quando o nosso gráfico está numa tendência legal, e aí ele faz, beleza, está numa tendência de baixa, deixando topos e fundos,
E aí ele faz uma sequência. Só que agora eu peguei um ponto que, ó, topos e fundos, né? Ó, e aí ele chega no fundo e começa a reverter, fazer topos e fundos ascendentes. Na primeira virada que ele dá, que ele faz um topo mais alto e deixa a primeira velinha vermelha, ó, eu já entrava comprado na próxima. Isso foi uma observação que eu fiz hoje, tá? E se ele deixa uma sequência de velas da mesma cor e depois ele deixa uma velinha vermelha, é a minha vela de descanso, tá? Independente de marcar aqui, ó, regiões de referência. Eu não observei isso. Pode ser que melhore a minha análise nesse momento se eu marcar. Até porque agora ela ficou acima, ó, ficou perfeita. Mas sem marcar, eu estava operando dessa forma, tá? Observava uma sequência se formando depois de uma tendência. Então, formou uma tendência de baixa. Logo depois, formava uma sequência. Depois de um topo e um fundo, ó. Formou um topo e um fundo para reverter. E aí ele deixou um topo mais alto que aqui. Depois que ele deixou esse topo mais alto, eu observava a primeira vela ao contrário. E entrava novamente seguindo a tendência de alta aqui que estava se formando. Entendeu? São observações. O Crypto IDX ele é muito sentimental, tá? Você tem que sentir esse ativo aqui. Deixa eu ver como é que tá a movimentação dele agora. Vocês podem ver que é o tempo inteiro. A corretora está muito travada. Ó. Podem ver que é o tempo inteiro ele se movimentando bem. Ó. Dá para sentir a movimentação dele, ó. Tá? Então o Crypto IDX ele é muito diferente. Não tem como te explicar. Deixa eu até ler a pergunta novamente. Depois passa como você opera na Binomo Crypto IDX. Então é muito sentimento. Tem outra forma também que eu opero aqui, ó. Deixou um topo e um fundo. Vamos supor, tá? Só um exemplo bem básico para vocês aqui, ó. Deixou um topo e um fundo. Topo, fundo. E aí fez um novo topo. Eu opero aqui nessa região. Não sei se vocês já viram algumas vezes. Para 2, 3 minutos de inspiração. Porque eu sei que ele é um ativo que ele segue uma tendência. Que ele segue um movimento, tá? Então se ele está descendo, a probabilidade dele continuar descendo é muito alta. E quando eu abro 2, 3 minutos para frente depois de uma operação que eu vejo que ele demonstrou fraqueza, a minha chance de ganhar é muito maior, tá? Então geralmente eu faço isso também. Agora tem dias que eu entro no gráfico. Olha essa subida que ele deu aqui, ó. Tá? Tipo aqui, ó. Isso aqui também eu opero muito, ó. O gráfico, ó, ele faz isso direto também. Deixa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não sei se vocês já perceberam, mas a partir de hoje vocês vão perceber que até nos pares de moeda mesmo, OTC principalmente, geralmente ele faz uma sequência muito grande quando ele faz. E ele costuma deixar até 12, né? Aqui ele deixou 3, 6, 9, 10, 11. Geralmente ele deixa até 12. Mas a partir da 9ª já é um ponto legal de se fazer uma entrada contra toda essa movimentação, tá? E aí o que você faz? Abre uma ordem. Eu, por exemplo, abri uma ordem aqui para 3 minutos. 1, 2 e ganhei aqui, ó. Foi apertado, foi. Mas poderia ter ganhado nessa ou nessa. Olha o tanto que ele desce depois, tá? Ele faz uma movimentação bem forte, tá? Posso operar só o vela a vela aqui? Pode. Mas aí você tem que observar se está dando certo, tá? Supondo que você entrou aqui hoje no gráfico e aí você entrou nesse ponto aqui. Exemplo, só marquei. Você vai vir aqui para trás e vai olhar se estava dando certo a movimentação gráfica. Ó, você tem um fundo, um topo. A vela de impulsão está travada. Beleza, ela tinha que continuar descendo. Continuou. Só que aqui, ó, você já tem uma referência, ó, topo, fundo, topo. Você tem um fundo aqui. Deu essa vela de impulsão perfeita. Olha aqui, daria um loss. Então já não estava legal para operar a vela de impulsão. Porém, a vela de continuação rompeu, mas ela estaria travada. Tá vendo? Você tem que observar só se está dando certo ou não, tá? Nesse caso aqui já daria certo, ó. Tá vendo? Vela de impulsão buscando essa referência. Só que aqui
vela de continuação, em cima de uma referência de novo. Continuou a movimentação. Então talvez não seria só um lucro para você observar tanto as referências assim, porque talvez as referências estariam muito fracas, porém os padrões do vela-vela muito forte, tá? Respeitando mais do que as referências. Então o CryptoEDX é uma coisa muito sentimental, tá? Tempo de tela com esse ativo faz toda a diferença, e operar na conta demo também, tá? Ele faz mais ou menos uns 2, 3 minutos, então, quando ele quebra. A partir do momento que você já está no ativo, você consegue ter esse feeling de mercado, tá? Não estou falando sempre eu vou fazer esse tipo de entrada. Eu vou entrar no gráfico, vou observar o que está acontecendo. Ele é um pouco mais sentimental que os outros ativos, tá? Pode ser que você vai precisar. Ele, quando geralmente ele está meio lateralizado, então é bom ele entrar para uns 2, 3 ou é bom deixar um máximo 2 minutos? Se ele bater um suporte embaixo e ele tem umas 3, 4 velas acima, tá querendo buscar uma referência em cima, então é bom que, se você percebeu que ele está em sua primeira vela, que ele bateu no suporte embaixo, a próxima já abre, ele já verde, já você já vê que ele já está com a intenção de buscar outra referência em cima, então é bom colocar por 2, 3 minutos ou por 1 minuto. Ó, olha aqui, ó, lateral, tá? A gente tem a do meio aqui. Pode ser um pouquinho mais pro alto. Isso mesmo, essa referência, que nem se ele te bateu aqui nesse suporte aqui embaixo, ele tem essa referência em cima. Isso. Ele já abriu já com uma vela verde. Aí eu esperei a confirmação na segunda. Aí eu vejo que ele já está com intenção de buscar, já como ele já bateu no suporte, está querendo buscar uma referência. Essa primeira, bateu no suporte, a segunda referência em cima, sem ser naquela extrema. Então é bom colocar com 2 minutos, 3. Isso. Ó, eu faria entrada aqui, geralmente, depois que terminou essa vela vermelha aqui, porque ela terminou travada aqui na referência, né? E como é uma lateralização, só que você ainda não sabe que é uma lateralização, tem esse detalhe, né? Porque que só tinha essa pernada e essa aqui, a gente não tem certeza se aqui era uma lateralização, porém aqui era uma referência boa, tá? Olha aqui para trás, tem nada. Então nesse... E se ele começasse com uma vela de impulsão aí? Essa aqui, tipo essa aqui? Isso, ela entrasse com essa vela de função, em sequência já entraria uma outra vela, mas você vê que ela tá com uma força, não aquele movimento lerdo, com um pouquinho mais força. Poderia entrar com ela? Entendi. Eu só respondendo essa pergunta aqui, ó, que você perguntou numa lateralização. Imaginando que aqui fosse uma lateralização, sim. Na hora que ele tocou aqui embaixo, que ele demonstrou força, pode entrar para 2, 3 minutos, acreditando que ele vai buscar a referência do meio, tá? Tá bom? Não é certo, né? A gente sabe que não é certo, mas é uma probabilidade maior, porque ele pode sim chegar aqui, ó, e fazer uma movimentação mais abaixo. Porém, o CryptoEDX ele é muito traiçoeiro. Na hora que ele faz essa movimentação, ele volta de uma vez na próxima vela, tá? Então, ele é bem louco. Beleza? Complicado ele. Tá, Jorge. Show. Galera, mais dúvidas? Deixa eu só explicar aqui. Ricardo, eu não esqueci não. Você falou da vela de descanso, tá? Vou explicar na Key Option que a corretora está meio travada esse horário. Ricardo, tá aí ainda? Será que... Sim, tô aqui. Show de bola. Deixa eu te mostrar aqui só a questão da vela de descanso, que eu expliquei da referência e mudei de assunto. Aqui, ó. Seguinte, a vela de descanso, você observa a referência anterior, tá? Tem uma referência aqui acima. Você observa a tendência, supondo que a gente está numa tendência de alta, tá? Deixando topos e fundos ascendentes, beleza? Observou a tendência e a primeira referência de cima. A sua vela de descanso ela tem que estar numa tendência de alta. Ela tem que estar abaixo da referência, tá? Desculpa, vamos lá. Nessa questão aqui, a gente tem a vela de descanso e a gente tem 1, 2, 3 velas anterior a ela e ela faz uma vela de descanso.
Você pode operar ela se ela tiver faltando algum espaço para chegar na sua referência. Isso é uma operação boa, tá? Você pode operar ela se ela tiver acima da sua referência. Se ela tiver aqui, ó, acima de uma referência numa tendência de alta, quer dizer que ela vai funcionar como uma vela de continuação, tá? Aí você pode operar ela comprado na próxima. E você pode operar ela, você não pode operar ela se tiver uma referência travando ela, porque aí ela já começaria a passar por uma vela de fraqueza e a gente esperaria outras questões, tá? Mas dentro do gráfico, uma vela de descanso, ela vai ser operada dessa forma: sequência de velas anteriores a ela, uma velinha desse tamanho, né? Que nessa questão aqui ela vai indicar o quê? Que ela não tem força para continuar descendo e nem para romper aqui para cima. Então ela é uma vela de descanso. Então a próxima vela vai seguir o movimento dessas 3 velas anteriores aqui, tá? Isso vai acontecer tanto numa tendência de alta quanto numa tendência de baixa. Esse fuzueiro aí no grupo, querendo que eu opere ao vivo, eu já deixei claro, tá? Que eu não opero ao vivo por questões de concentração. Eu não consigo operar e falar ao mesmo tempo. Por isso que eu gravo vídeos para o YouTube, porque eu já consigo operar, né, na minha concentração, e aí eu posto no YouTube para vocês, tá? Agora, operar com todo mundo aí, eu acho que a pressão é um pouco maior, um pouco não, é muito maior, tá? Não opero ao vivo com o aluno, tá bom? Salvo às vezes que alguém vem aqui operar comigo, tá? Aí já é outra história, né? Que a pessoa tá aqui do meu lado, tá calada e ela tá vendo o que eu tô fazendo ali ao vivo. Agora a questão de operar ao vivo com live, a gente tem delay, a gente tem pessoas que não vão conseguir ver, e aí para elas vão ser a mesma coisa que um vídeo gravado, tá bom? Oi. Ainda sobre essa vela de descanso, se ela tivesse posicionado um pouquinho mais para cima, ainda seria a mesma vela de descanso? A gente estava nessa aqui, né? Se ela fosse um pouquinho mais para cima, ó. Aqui, ó. Se ela fosse um pouquinho mais para cima, ó. Se ela fosse aqui, ó, ela estaria travada, tá? Na nossa referência, e aí a gente não operaria ela, tá? Se ela tivesse nascido aqui, ó, junto à nossa referência. Agora, se ela tivesse nascido acima da nossa referência, com essa sequência aqui atrás, aí sim dava para operar ela comprado depois, para a sequência continuar, tá? Então ela tem que estar na mesma linha. Então ela tem que estar na mesma linha da vela anterior, ou no caso só a referência, né, que conta. Isso, essa vela de descanso, ó. Próxima vermelha aí, ó. Essa vela de descanso, ela não pode nem romper essa vela para baixo, e de preferência terminar, né, ou acima dessa aqui ou na mesma linha, ó, tá? Nunca ela pode terminar aqui para baixo não, também não, tá bom? Beleza. Alguém ia fazer uma pergunta? Essa próxima vermelha aí. Essa daí. Uhum. Um exemplo, né? Pode ser assim, tipo essa, né? Pode ser tipo essa, ó. Porque ela não estaria rompendo, né, para baixo, ó, o corpo dela, tá, gente? Sempre falando do corpo aqui, quando eu falo de rompimento da vela de descanso, ó. E nem rompendo aqui para cima. Lógico que uma vela de descanso que deixa um pavio desse tamanho aqui também não é legal de operar não, tá? Tá certinho na referência aí. Isso, ela estaria certinha na referência, igual aqui a gente não operaria ela, tá? Por quê? Porque ela tá travada numa referência. Pra gente operar ela teria que nascer acima dessa referência, tá? Ou teria que ser igual essa, deixar um espaço, né, entre ela e a referência de cima, tá bom? Ficou claro? Claro. Show de bola. Galera, mais alguma pergunta? Eu vou responder a última se tiver, tá? 9h55, minha garganta tá seca. Vamos lá. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Vendido. Oi, pode ir aí, ó, no último lance. Vai. Tem como você só dar um repasse para mim em questão de uma referência embaixo e em cima,
para dar uma vela de instrução para mim de novo, beleza? Tem sim. Achei que ele ia falar assim, tem que... Qualquer ponto aí que você puder só dar um repasse para mim, que muitas das vezes Uhum. eu acabo tomando loss justamente por causa disso. Não, beleza, vou passar pra você aqui agora. Só achei que ele ia falar assim, tem como você falar tudo de novo aí da live? Ó, a vela de impulsão, vou desenhar ela aqui novamente. Galera, é isso mesmo, toda live às vezes a gente vai ver alguma coisa repetida, mas é essas coisas repetidas que vão fazer mais sentido aí na hora que a gente vai operando, tá? Então pode ser um pouquinho chato. Tem pessoal que tem muitas das vezes clica e tem um pouco de dificuldade, né? Tá ligando, né? E a pessoa ainda tem vezes que tem vergonha de perguntar e... Ó, fiz errado aqui, ó. Pergunta, né? Isso. Lá vai eu de novo. Aqui, ó. Então vamos lá. A gente tem vela de impulsão de baixa, né? O pavio sempre menor que o corpo, tá? Vamos fazer um pavio menor que o corpo aqui. E vela de impulsão de alta. Aqui. Paviozinho aqui. Como que a gente vai operar, né, essas velas? Primeira questão é uma referência aqui no pavio de baixo. A gente pode operar comprado, tá? Ela pode estar rompendo uma referência e pode ter uma referência logo acima. Nesses três casos a gente pode operar. Comprado aqui é se ela estiver tocando um pavio. Comprado aqui se ela estiver rompendo essa referência. E é a nossa melhor entrada. A nossa melhor entrada é se ela estiver voltando e tocando aqui na referência novamente, tá? Ou se ela nascer e não tiver nenhuma referência ali, ó, e tiver só uma referência logo aqui acima, a gente pode operar comprado acreditando que a próxima vela vai chegar nessa referência, tá? Dentro do gráfico, ó, deixa eu achar um ponto aqui legal de vela de impulsão para você. A gente vai operar dentro de uma tendência também, é sempre mais assertivo, tá? Um pouquinho para trás aqui é uma vela de impulsão, né? Um pouquinho para frente. Essa aqui, ó. Por volta. Isso aqui, ó. Essa então tá essa vermelha aqui, tipo engolfando essa verde aqui. Essa aqui? Aqui pra frente. Aí, isso aqui. Nessa vermelha aqui que teve uma vela de descanso aqui, um pouquinho para trás. Uhum. Aí. Isso. Não é bem nessa. Aí, isso, essa aí, essa vermelha. Ah, tá. Essa aqui não é uma vela. Essa daqui não é. A verde não é uma vela de impulsão? Essa daqui? Não, a do lado, a verde. Que nasceu a próxima aí. Essa? Isso. Não. Não, é do lado da vermelha aqui, ó. Onde que você marcou com a seta maior aqui? É isso, é essa. Não, ela não tem pavio aqui embaixo, ó. Tá, é. Né? Ela não tem esse paviozinho. Deixa eu ver aqui, uma vela de impulsão. Ó, aqui, ó. Essa aqui já tem um paviozinho, só uma pontinha. Ó, que bonitinha. Isso aqui demonstra força demais. Ó. Observação, tendência de alta, ó. Bem sutil aqui da onde que a gente pegou. Ó, rompendo referência, tá? A melhor entrada seria aqui? Seria, mas a gente pode pegar na abertura também, tá? É mais arriscado? É. Mais conservador aqui? Sim. Porém, acontece, tá? E aí a gente já pode pegar essa aqui comprado, ó. Logo na abertura, uma entrada de compra, tá? Lembrando, se a gente tiver uma referência vindo lá de trás, travando aqui em cima, melhor ainda, tá? Porque essa aqui vai estar rompendo uma referência e a gente tem uma base de onde que a gente quer que ela chegue. Então pode entrar nela só se ela estiver rompendo uma referência aí, né? Se ela der rompendo essa referência de baixo aí, né? Nesse caso, sim. Nesse caso, rompendo essa referência. Agora a gente poderia entrar aqui também se ela tivesse aqui, ó. Se aqui fosse uma referência, ó. Se o pavio dela tá tocando aqui, tá? Aí a gente já pode entrar comprado aqui também. Porém, sempre lembrando, é bom ter uma referência sempre aqui em cima, ó. Tá? Ou aqui. Sempre dando um espaço ali pra gente ter uma base de onde que a nossa vela quer chegar, tá? Isso aí também serve o mesmo jeito que você explicou aí, ela pode ser inverso também para a tendência de baixa. né? Isso, exatamente. Tipo aqui, ó. Bonitinha também. Corpinho, paviozinho pequeno, ó. E aqui já dá para dar o exemplo completo para você, ó. A gente tem uma referência aqui embaixo.
E aí nasce essa vela de impulsão aqui. Isso aqui já não é. Olha o tamanho do pavio. Maior que o corpo. Tá? Observação. Beleza? Essa aqui já é. Paviozinho pequeno, corpinho legal. Venda para próxima vela. Tá? Tá, Jorge. Obrigadão. Show de bola. Galera, boa noite para todo mundo, tá? A live tá gravada. Deixa eu finalizar ela aqui. Foco no soro.